Livro de Juízes, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: Aconteceu depois da morte de Josué que os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: Quem de nós subirá primeiro para pelejar contra os cananeus? A palavra de Deus, melhor dizendo, está falando aqui do momento em que depois da morte, está falando aqui de algo que aconteceu depois da morte de Josué. Quem era Josué? Josué era o líder do povo, foi o sucessor de Moisés, era aquele que liderava o povo. Então imagine para um povo o que seria perder o seu líder. Certamente seria algo duro. Mas aqui diz: aconteceu depois da morte de Josué que os filhos de Israel consultaram ao Senhor. Perceba que coisa curiosa. Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para a atitude do povo de Israel. Nós sabemos que todo mundo vai morrer, não é verdade? Mas a morte, nós não podemos dizer que a morte é uma coisa boa. Porque, por exemplo, se acontecer de você perder alguém próximo de você hoje, estou dizendo que isso vai acontecer. Um exemplo, como é que você vai se sentir? Você não vai ficar mal? Eu creio que você vai ficar mal. Porque você é ser humano, não porque você é fraco, porque você é sentimental, não porque você é ser humano. Mas perceba a reação do povo. Josué era o líder. Depois da morte de Josué, o que eles fizeram? Filhos de Israel consultaram ao Senhor, quer dizer, eles foram até Deus. Você sabe que no momento difícil, ou nós vamos a Deus, ou nós vamos contra Deus. Só existem dois caminhos. Por exemplo, você foi traído, traída. Exemplo. Ou você fica contra Deus. É claro, se você é uma pessoa de Deus, aconteceu isso aí. Ou você fica contra Deus, ou você se apega mais ainda a Ele. Não existe um meio termo. Naquele momento, ou você se apega mais ainda a Deus, ou você se volta contra Ele. A escolha do povo de Israel aqui foi consultar ao Senhor, quer dizer, eles foram até Deus. Quer dizer, a morte de Josué não afastou eles de Deus. Na verdade, aproximou porque Josué era quem ia até Deus. Depois que Josué morreu, quem foi até Deus? O povo. Olha que coisa curiosa. A morte de Josué não distanciou o povo de Deus. Deus ele continuava no mesmo lugar, mas a diferença é o que? A atitude do povo. Então, por exemplo, acontece algo ruim com a pessoa, Deus continua no mesmo lugar, mas aí às vezes a pessoa se afasta de Deus. Não é que Deus se afasta da pessoa, é que a pessoa se afasta de Deus. Aí Deus vai fazer o quê? Deus vai ficar correndo atrás da pessoa? Não vai, não vai. Ele vai deixá-la ir. Ela se afastou, ela foi, então deixa ela ir. É igual aconteceu com o filho pródigo. Quero as minhas coisas, quero ir embora, quero curtir e aproveitar a vida. Pediu a parte da herança, o que o pai fez? Não, você não vai embora não, você vai ficar. Foi isso? O pai deixou ele ir. Se a pessoa se afasta de Deus, o que Deus faz? Deixa ela ir. Ele vai segurar? Ele vai prender? Ele vai obrigar? De forma nenhuma. Deus não trabalha dessa forma. Ele vai deixar ela ir. Mas você vê, o povo foi até Deus. Eles foram até Deus. Diante daquele momento difícil, diante daquela situação difícil, que foi perder o líder. É como falamos, essa situação aproximou eles de Deus, porque ao invés de Josué ir até Deus, quem estava indo agora era quem? Era eles. Então você percebe que essa situação da morte de Josué não foi para afastar o povo de Deus, foi para aproximar. Então é isso que muitas das vezes acontece.
situações na nossa vida que vêm, não é para afastar a gente de Deus, é para nos aproximar. Às vezes você perdeu alguém, você foi traído, você perdeu o que você tinha. Você passou por alguma situação, não sei. Não sei. Isso que você está vivenciando não é para te afastar de Deus, é para te aproximar de Deus. Eu estou falando do propósito disso, mas não adianta o propósito disso ser esse se você escolher dar as costas e ir embora. Porque o povo aquele fez uma escolha. Josué morreu. Foi um golpe, mas é algo que uma hora ia acontecer, mas o povo sentiu. Era o líder, eles sentiram. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram aquilo que eles nunca fizeram. Eles foram até Deus. Isso nunca havia acontecido enquanto Josué estava ali. Porque enquanto Josué estava ali, ele era como mediador entre Deus e o povo. Mas depois que Josué morreu, o povo foi até Deus. Veja o quão bem. Não estou dizendo que foi bom o Josué ter morrido, mas foi um acontecimento ruim que foi transformado numa coisa boa, porque por causa da escolha do povo. E é assim conosco. Às vezes acontece uma coisa ruim. Não dá para dizer que perder alguém é uma coisa boa. Não dá para dizer que ser traído é uma coisa boa. Não dá para dizer que sofrer uma decepção, uma desilusão é uma coisa boa. Não dá para dizer que sofrer uma perda é uma coisa boa. Não dá. Não dá para dizer que é uma coisa boa, mas eu posso transformar essa coisa ruim numa coisa boa. Como que eu faço isso? Qual que vai ser minha atitude? Porque como falamos, essa situação tem um propósito. E não é nos afastar de Deus, é nos levar para perto dele, mas aí vai depender da escolha que nós fazemos. O povo, diante da morte de Josué, ele poderia ter dado as costas para Deus. Ele poderia ter virado as costas para Deus e seguido a outros deuses como eles fizeram tantas outras vezes. Mas não. Depois que Josué morreu, está escrito aqui, eles foram até Deus. E eles se aproximaram de Deus como nunca antes. Então, tudo isso que aconteceu com você, que está acontecendo com você, ou vai te levar para perto, ou vai te levar para longe de Deus. Isso que aconteceu pode levar você para um lugar de comunhão em que você nunca esteve. Sabia disso? Sabia disso? Eu posso falar isso por experiência própria. Porque eu lembro que quando eu passei por uma injustiça na minha vida, eu fiquei praticamente sem ter onde morar. Eu vivi momentos extraordinários na presença de Deus. Eu tive uma experiência que me marcou. Foi uma das experiências que mais me marcaram na minha vida. Mas foi o momento mais difícil da minha vida. Me marcou muito. Mas eu percebi o quanto eu estava próximo de Deus. Mas por quê? Porque eu escolhi me apegar a Deus. Mas agora, se eu tivesse escolhido dar as costas, meu amigo, você não estaria ouvindo essa voz aqui hoje. Eu provavelmente não estaria nem vivo mais. Então, é o que você faz, é a sua escolha. Eu não sei o que aconteceu, mas qual que vai ser a sua escolha? É como foi falado. Isso que aconteceu com você, meu amigo, minha amiga. Isso que está talvez fazendo você chorar. Talvez fazendo você sentir uma dor muito grande. Isso que aconteceu com você, de levar para um lugar em que você nunca foi. De comunhão com Deus. Eu estou falando isso porque foi isso que aconteceu comigo. Eu chorei muito naqueles dias. Não vou mentir e dizer que não chorei. Mas também eu percebi o quanto Deus era comigo. Como nunca antes.
Mas eu percebi quando? Eu percebi em meio a essa situação. Você sabe que nos momentos que Deus mais se mostra forte é naqueles momentos naqueles momentos difíceis, que não tem ninguém. É nesses momentos que Deus mais se mostra forte. Mas quando que ele se mostra forte? Quando a pessoa escolhe permanecer com ele. Quando a pessoa escolhe se apegar mais ainda a ele. Quando a pessoa escolhe se aproximar mais ainda dele. Aí ele se mostra forte. Aí ele mostra que ele é com aquela pessoa. Por quê? Por causa da escolha dela. Eu sei que tem pessoas que por causa de uma perda se afastaram de Deus, que por causa de uma traição se afastaram de Deus, por causa de uma decepção, de uma desilusão se afastaram de Deus. Eu sei que tem pessoas que por causa de algo ruim que aconteceu na vida delas, elas se afastaram de Deus, foi a escolha delas. Mas eu pergunto a você, como essas pessoas estão hoje? Talvez você seja uma dessas pessoas. Como é que essas pessoas estão hoje? Dá para dizer que elas estão melhor? Dá para dizer que elas estão bem? Não dá. Elas estão muito pior do que estavam. Mas foi a escolha que elas fizeram. Então, ou você se aproxima de Deus, ou você se afasta de Deus. Ou tudo isso te leva para perto de Deus, ou te leva para longe de Deus. Ou isso faz você se apegar mais ainda a Deus, ou isso faz você se distanciar como eu posso dizer, de vez de Deus. A escolha é sua. Tem pessoas que perderam alguém e viraram a cabeça e foram servir entidades. Estavam servindo a Deus. Aconteceu uma situação, largou tudo e foi servir o diabo. Outros viraram ateus, outros estão jogados nas ruas. Eu conversei com o senhor recentemente. Ele falou que frequentava a igreja e tudo mais. E ele foi preso injustamente. E ele culpa a Deus por causa disso. Estava comentando, ficou 8 anos preso. E ele está com raiva de Deus. Ele não acredita mais em Deus, não acredita mais na sua mudança. E eu perguntei para ele, mas e aí, a tua vida está cada dia melhor ou está cada dia pior? Essa é a questão. Não adianta, meu amigo, minha amiga, eu ficar com raiva e tal. Se isso só vai me fazer mal. Isso só vai me prejudicar. Eu não entendo porque as coisas acontecem. Eu não entendo, você não entende. Mas nós temos uma escolha a fazer. Ou nos apegar a Deus, ou nos afastar deles. Mas uma certeza eu tenho. Quem se apega a Deus não se decepciona. Agora, quem se afasta de Deus, essa pessoa só tem arrependimentos. Por quê? Ela percebe que ela jamais deveria ter feito isso. Mas a escolha é de cada um. Você pode fazer como o povo de Israel. Você pode, nesse momento, se voltar para Deus. Talvez faz tempo que você não ora. Talvez faz tempo que você não lê a Bíblia. Talvez faz tempo que você não fala com Deus. Mas hoje você está tendo uma oportunidade de voltar a ser para Ele. Se você quer isso, se você quer hoje fazer como o povo de Israel, você quer ir até Deus e ter uma experiência que você nunca teve. Se você escolher, preste atenção, se você escolher se apegar a Deus, se você escolher, sabe, se apegar com Deus de verdade nesse momento aí, você vai ter uma experiência que você nunca teve. Você vai ter algo que você nunca teve. Eu estou falando porque foi o que aconteceu comigo. Eu não estou falando de algo que aconteceu com os outros. Eu estou falando daquilo que aconteceu comigo. Se você escolher se apegar com Deus de verdade nesse momento aí, você vai ter uma experiência que você nunca teve com Ele. Porque foi para te trazer para perto que Ele permite esse tipo de situação. Porque antes de tudo aquilo acontecer comigo, desse exemplo, dessa situação que aconteceu comigo, que eu estou contando aqui, eu era uma pessoa que não sabia o que queria.
Ora queria Deus, ora queria o mundo. Ora queria Deus, ora queria o mundo. Mas depois que aconteceu isso, meu amigo, eu vi algo que eu nunca tinha visto. Eu tive uma experiência que eu nunca havia tido e desde então a minha vida é outra. Mudou. Por quê? Porque diante daquilo que aconteceu, eu escolhi me apegar a Deus. E você pode fazer isso agora, onde você está. Eu não sei o que aconteceu com você. Mas, se você diz assim, eu escolho me apegar a Deus, fale com Ele agora. Fale com Ele nesse momento. Faz a sua oração nesse momento. E faz a sua escolha nesse momento. Assim como o povo que diante da perda do seu líder, ao invés de ficar com raiva de Deus, ao invés de culpar Deus, ao invés de abandonar Deus, ao invés de dar as costas para Deus, escolheu se aproximar mais ainda de Deus. Eles ficaram muito mais próximos de Deus. Eles chegaram próximos de uma forma como eles nunca estiveram. A proximidade de Deus aumentou. Então aquela morte que parecia uma coisa ruim, e era uma coisa ruim, se tornou em algo que não prejudicou, mas ajudou aquele povo. Por quê? Por causa da escolha que eles fizeram. Eu não sei o que aconteceu com você, mas isso pode ajudar você. Ah, mas como é que isso pode me ajudar? É a escolha que você faz, meu amigo. Isso pode ajudar, como também pode lhe prejudicar. Quem decide é você. Se você escolhe se apegar com Deus, se você escolhe apegar-se a Deus em meio a esse momento, isso ajuda você. Isso fortalece você, isso torna você uma pessoa melhor, isso torna você uma pessoa mais forte, isso te leva para mais perto de Deus. É isso que acontece quando você escolhe se apegar a Deus. Então, se você quer isso, escolha isso agora, decida isso agora. Decida se apegar a Deus a partir de hoje. Decida se apegar com Deus a partir de hoje. Decida confiar em Deus a partir de hoje. Faça isso nesse momento. Aí onde você está. Faça isso agora. Tome essa decisão nesse instante. Em nome do Senhor Jesus. Escolha isso. Se apegar a Ele. E você certamente terá uma experiência com Ele. Você terá uma experiência como você nunca teve. Antes você vai ver algo, você vai ver coisas extraordinárias. Não estou falando aqui de bênçãos materiais, eu estou falando de experiência espiritual. Dentro de você vai acontecer algo. Por quê? Por causa da sua escolha. Você vai se aproximar de Deus, você vai chegar muito mais perto como você nunca esteve antes. Por causa do quê? Por causa da sua escolha de se apegar com Deus. É isso que acontece quando você escolhe não ir para longe, mas ir para perto dele. Faça isso agora. Decida isso hoje. E não só hoje, mas todos os dias, porque essa situação que aconteceu comigo eu tirei como exemplo. Coisas vão acontecer ao longo do caminho, mas o que não pode acontecer é eu ou você permitir com que essas coisas venham nos afastar de Deus, porque só vão nos afastar se nós permitirmos, se nós deixarmos, mas se nós não permitirmos, nada disso vai nos afastar. As coisas que nos acontecem podem nos afastar de Deus ou podem nos levar para perto de Deus. E agora eu pergunto a você, imagine, pense comigo, imagine se tudo o que acontece na sua vida te aproxima de Deus. Quão próximo você não vai estar dele. Então, use tudo aquilo que acontecer para se aproximar de Deus. Use
tudo aquilo que acontecer com você para chegar mais perto de Deus. Use tudo aquilo que aconteceu com você para estar mais próximo, para estar mais junto de Deus. Porque isso, meu amigo, minha amiga, só vai te fazer bem. Você vai estar cada dia melhor, você vai estar cada dia mais forte. E não é sorte, não, é escolha. É escolha de usar tudo aquilo que acontece consigo para se aproximar de Deus. E você, por causa dessa escolha, você vai permanecer. Por quê? Você está escolhendo. Você está escolhendo tudo aquilo que acontece. Seja bom, seja ruim, você está ali chegando mais perto. Você está ali se apegando ainda mais com Deus. Porque às vezes o problema da pessoa não é o acontecimento ruim. Às vezes o problema da pessoa é o acontecimento bom. Às vezes ela começa a prosperar demais, às vezes ela casou, às vezes ela tem uma família agora. Aí o que aconteceu? Ela começou a se afastar de Deus. Ela começou a se perder de Deus e hoje, quer dizer, é por isso que tanto o que acontece de ruim quanto o que acontece de bom tem que nos levar mais para perto de Deus. Nós temos que usar essas coisas para nos aproximar mais ainda de Deus. Para que possamos um dia, estar com Ele no seu reino.